A greve geral está chegando. Trabalhador unido jamais será vencido! Trabalhador unido jamais será vencido! E você ouve no nosso programa de hoje uma entrevista exclusiva com o bancário e presidente da CUT, Wagner Freitas, sobre os preparativos desse dia de paralisação contra a reforma da Previdência e em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ouça também como foram os debates sobre a desastrosa política ambiental de Bolsonaro nesta Semana do Meio Ambiente e como Bolsonaro governa para os mais ricos. E a gente ainda fala sobre a possibilidade que se abriu nesta semana para o regime semiaberto do Lula. Eu sou Larissa. E eu sou Iago. E o Semana 13 começa agora. Dia 14 de junho, o Brasil para, aderindo à greve geral contra a reforma da Previdência e em defesa dos direitos trabalhistas, que estão sendo atacados pelo governo Bolsonaro. A CUT e demais centrais sindicais estão trabalhando a mobilização para este dia por todo o Brasil. A greve já conta com a adesão de motoristas e cobradores, metroviários, ferroviários, metalúrgicos, petroleiros, trabalhadores da construção civil, professores e professoras, trabalhadores da educação, da indústria e do comércio, entre outras categorias. Além deles, Iago, eles contam também com a participação da Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que se somam em centenas de entidades de movimentos populares, estudantis, mulheres, negros, negras, entre outros. Quanta gente, né, Larissa? Muita. E para falar com a gente sobre esse tema da greve geral, o Semana 13 recebe hoje Wagner Freitas, presidente nacional da CUT. Presidente, muito obrigado pela presença. Wagner, como o senhor acha que as mobilizações da educação fortaleceram a luta contra a reforma da Previdência e pela greve geral do dia 14? Manifestações extraordinárias como aquecimento da construção da greve geral. A gente tinha combinado isso com a CNTE, os sindicatos de professores do Brasil inteiro, o movimento estudantil, que era uma manifestação contra as políticas do Bolsonaro pela diminuição dos investimentos na educação, nas universidades federais, né, que obviamente é extremamente importante, também era um aquecimento para a construção do 14 de junho. E tanto no dia 15 quanto no dia 30 foram vitoriosas manifestações e que constroem a greve geral do dia 14, que tem uma característica mais geral, que além da educação, dos estudantes, dos trabalhadores da educação, é uma greve geral de toda a classe trabalhadora contra a reforma da Previdência e, claro, evidentemente, também contra os investimentos em educação. Então, são coisas que se combinam e por isso que vai estar dando tão certo a greve geral do dia 14. E agora, falando um pouquinho do governo Bolsonaro, algumas chantagens vêm sendo feitas e o governo diz que se a reforma não passar, o país para. O país já está parado, né? Precisamente. Diante desse cenário, qual a importância da greve geral nessa luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores? Sim, porque, por exemplo, a reforma da Previdência, ela é mentira que o Bolsonaro disse, que ela é solução para a economia brasileira. Porque não é possível que a única política econômica do Bolsonaro, do Guedes, seja acabar com a aposentadoria dos velhinhos e das velhinhas aposentados e pensionistas. Eu quero saber qual que é a política de geração de emprego, de crescimento econômico, política econômica que tem esse governo até agora. O Brasil tem 14 milhões de desempregados, a indústria sucateada, quebrada, absolutamente sem investimento nenhum em nível nacional. Os setores que mais geram emprego, ao invés de gerar emprego, gera demissão. E o que é gerado de emprego não é emprego, é subemprego, é bico, com a carteira verde e amarela, com o fim dos direitos trabalhistas. Não há investimentos na economia brasileira por conta da crise política, institucional, econômica, moral que o Brasil vive. O Brasil não tem nenhuma iniciativa de modelo de desenvolvimento econômico. Pior ainda, quem hoje sustenta boa parte das famílias brasileiras e boa parte da economia nas cidades que têm menos de 100 mil habitantes, que é a maioria das cidades do Brasil, são os pensionistas e os aposentados através dos recursos que eles recebem da Previdência, porque a juventude e as pessoas de idade média estão desempregadas. E acabando a política de uma previdência pública, privada para todo mundo, você deixa de ter investimento também em setores importantes do mercado de consumo do Brasil. É fantasiosa e mentirosa essa afirmação. O Brasil já está parado pelo desgoverno Bolsonaro, pela incompetência de construção de soluções para o crescimento da economia. Por isso estão fazendo a greve geral, para impedir que isso aconteça e a gente ter a retomada do crescimento e desenvolvimento do Brasil. Agora conta pra gente aqui como a população, especialmente o povo que tem perdido direitos, pode se organizar para fazer a greve geral.
cruzando os braços, e aqueles que têm emprego não indo trabalhar no dia 14, indo para as ruas se manifestar contra o desemprego, contra a reforma da Previdência, contra o descalabro na educação, contra o desgoverno do governo Bolsonaro. Essa, a imagem que nós queremos no final do dia é dos trabalhadores não indo trabalhar, as ruas vazias de trabalhadores e cheias de manifestantes contra a reforma da Previdência, contra o desemprego. Wagner, muito obrigada pela sua participação. E a gente reforça, pessoal, que a greve geral acontece no próximo dia 14, sexta-feira, em todo o Brasil. Iago, e os 5 primeiros meses de Bolsonaro no quesito política ambiental, hein? Olha, Larissa, certamente já são os mais desastrosos da história do país nesse setor. Pois é. Infelizmente, os recursos naturais, a biodiversidade e o povo brasileiro não tiveram e não terão o que comemorar neste Dia do Meio Ambiente, no último dia 5. Quem também faz essa análise é o Newton Tato, deputado e presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. Inclusive, em evento na Câmara promovido pela Frente, também nesta quarta, Tato reforçou a importância da resistência para combater essa tentativa de esvaziar a política ambiental. Isso mostra claramente que, em relação à agenda ambiental, à agenda de povos indígenas, agenda de quilombolas, agenda do meio ambiente, nós estamos vivendo talvez um dos piores períodos da história do país. Com certeza, toda plena certeza, o pior período depois da Constituição, tá? E que aí a única forma da gente resolver e poder segurar esse processo de retrocesso é se a gente fizer uma ação bem articulada entre a nossa atuação aqui dentro do parlamento, quer dizer, o conjunto dos parlamentares aí do partido de oposição e mais um e outro são parceiros dessa agenda ambiental, juntamente com as entidades e com os movimentos populares, para a gente poder, entendeu, fazer com que os deputados não tenham muito retrocesso. No site pt.org.br você encontra uma matéria com algumas medidas que representam o descaso deste governo com o meio ambiente e o desrespeito à Constituição. Larissa, pensa comigo. Se as grandes empresas devem o equivalente a 62% da dívida da Previdência, por que Bolsonaro só ataca os trabalhadores e mais pobres? Vou te responder, Iago, e vou te responder trazendo uma notícia. Na segunda-feira passada, dia 3, a medida provisória 871 foi aprovada pelo Senado para investigar benefícios que já estão sendo concedidos e mudar as regras para a concessão de novos benefícios do INSS, criando assim uma série de entraves ao acesso à pensão por morte, ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez e ao salário maternidade, entre outros direitos. O governo tem um elefante gigante na frente dele, que é essa parcela de mais ricos que segue devendo à União. Mas ele prefere ir atrás da aposentadoria dos pobres, principalmente dos trabalhadores rurais, pescadores e que recebem auxílio-doença. Bolsonaro ameaça a aposentadoria do povo e não cobra a dívida dos mais ricos. Que vergonha! E o que você não pode deixar de saber? O Ministério Público Federal enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça, no qual afirmou que o presidente Lula já pode seguir para o regime semiaberto. Na prática, Lula, que está preso injustamente desde abril do ano passado, tem o direito a deixar prisão durante o dia para trabalhar. Mas preocupada com a segurança do presidente, a defesa reforça que Lula deve cumprir a pena em casa, no regime aberto. O Semana 13 está chegando ao final. Mas a gente pede para você compartilhar nosso podcast no grupo de família, de amigos, da faculdade, para fortalecer a nossa luta, a sua luta, e levar adiante a voz do Partido dos Trabalhadores. Sexta que vem a gente tá de volta com as principais notícias. Bom final de semana para todos vocês. Valeu, Iago. Valeu, Larissa. Até sexta que vem. Até.